O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas, expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós hoje então celebramos esta festa, da dedicação da Basílica de Latrão. É ela que ocupa então o lugar que estaria destinado, reservado para o 32º domingo do tempo comum, mostrando para nós que estamos acabando o nosso ano litúrgico, Por quê? No próximo domingo celebraremos então o 33º domingo e depois já a festa, a solenidade de Cristo, Rei do Universo, encerrando o nosso ano litúrgico. Então hoje nós temos a oportunidade de poder celebrar e refletir sobre a importância da igreja, o templo de Deus. E aí nós então podemos enriquecer-nos com tudo aquilo que essa liturgia traz para nós. Por quê? Para a cultura judaica, lugar de se encontrar com Deus era somente no templo. Para eles, Deus habitava no templo e somente ali seria o lugar de encontro com Ele. E assim, então, nós vamos compreender, porque esse povo que foi retirado como escravo do Egito, sobre os braços de Moisés, juntamente com o seu irmão Arão e demais pessoas que colaboraram para fazer essa travessia, passando então, da escravidão para a liberdade. Esse povo então traz isso na memória e é enriquecido com essa memória de um Deus que está vivo e presente, agindo e continua caminhando com o seu povo. Então esse povo que se reunia no templo para poder se encontrar com Deus, celebrava então, esse grande marco da história, para eles, que é a festa da Páscoa. E aí nós vamos entender então o evangelho de hoje, Então eles se reuniam para poder celebrar a festa da Páscoa. Mas antes ainda do evangelho, nós temos então a oportunidade de poder saber que essas pessoas que se reuniam, se encontravam com Deus no templo, agora então, pela sua infidelidade, por não cumprir os mandamentos de Deus, foram levados então como escravos para a Babilônia. É o que nós ouvimos então aqui na primeira leitura de hoje sobre o profeta Ezequiel, que ele então vai falar para nós, de um tempo difícil para o povo de Israel. Por quê? Ora, foram levados como escravos, para a Babilônia e ficaram longe de Jerusalém e consequentemente longe do templo, que depois posteriormente foi destruído também. Ou seja, na mentalidade deles, então, Deus havia abandonado, Deus, então, havia deixado ele à mercê, da sua própria sorte. Então, o profeta tem um papel, e ele que era, então, Ezequiel, era sacerdote, que conviveu tudo isso junto com o seu povo. E o que ele faz? Qual o papel dele? De poder, então, levar esperança para esse povo. Mostrando para eles que, então, o templo está longe? Sim, está longe, porque estão em outra terra, distante, mas que Deus não habita somente no templo.
Ele quer mostrar para eles compreenderem que Deus não habita somente ali. Deus, ele quer estar sempre junto ao seu povo. Mas para isso, então, é preciso passar por esse momento difícil. Por quê? Esse momento serve para quê? É castigo de Deus? Não. É um momento de reflexão, é um momento de poder interiorizar tudo aquilo que eles fizeram e reconhecer que eles erraram. Que o erro é deles, não é culpa de Deus, mas sim culpa deles mesmos, que fizeram escolha por outros caminhos que não aquilo que Deus pediu. Então, mas olha só, passando então, compreendendo que a culpa são deles, eles têm a oportunidade de poder novamente escrever uma nova história, porque Deus caminha ao seu lado. E uma prova disso é essa visão que nós temos aqui na primeira leitura. Nós temos então aqui, uma visão esplêndida, Por quê? Narra para nós aqui um lugar, um paraíso, vamos assim dizer, onde então, olha só, do templo, eles podem ver o templo, e do templo jorra uma água. Olha que interessante, Lá no Evangelho, nós vamos então ver que, no Evangelho de São João principalmente, lá vai dizer que então o soldado que traspassou o coração de Jesus, jorrou sangue e água. Então essa água que jorra para a vida, essa água que jorra, que vem trazer novamente esperança, porque olha só o trajeto, o caminho que essa água percorre. Percorre no deserto, e por onde então passa, o deserto é escassez, falta, é ausência de tudo. E ali por onde essa água passa, mesmo no deserto, vai florescendo as árvores, vai nascendo as flores, os frutos vão surgindo. Ou seja, narrando para nós que Deus pode estar lá no templo, mas a água que jorra para a vida continua a passar em nosso meio. E por onde passa, vai gerando novamente essa vida e principalmente a esperança. Então, queridos amados irmãos, o papel do templo, ou seja, o lugar da igreja, é fundamental sim, porque ali é onde nós nos reunimos, aqui estamos reunidos para poder nos encontrar. Imagine se nós não tivéssemos no espaço. É por isso que hoje nós então celebramos essa festa de dedicação da Basílica de Latrão. Por quê? E aí vamos fazer um parênteses para poder entender esse contexto dessa celebração de hoje. A Basílica de Latrão, ela então foi concedida por o imperador Constantino lá no século IV. Então, lá naquele tempo, nós então, olhando a história da igreja, nós vamos perceber que a igreja passou por muita perseguição, e tanto que, para poder celebrar a Eucaristia, se reuniam nas casas, nas catacumbas, ou seja, lugar escondido. Não tinham a liberdade de poder então professar a sua fé. Então, com o imperador Constantino, tudo isso muda, porque ele concede, torna a religião católica essa religião do Estado. Ou seja, todos então deixaram de percorrer o caminho de poder se preparar e se tornar católicos, para poder então agora todos aqueles que nascem católicos. Não precisa mais fazer um caminho, é a religião do Estado agora. Isso tem um lado negativo da história, mas enfim, não convém agora contar isso, Mas enfim, concedeu então aos cristãos a liberdade de poder professar a sua fé, e para isso fez a doação então de um terreno, na cidade de Laterane, e ali onde pertencia a essa família, e é por isso que tem esse nome de Latrão, Essa igreja então construída foi dedicada então primeiramente ao Divino Salvador, ou seja, a Jesus Cristo, mas posteriormente foi então ali dedicada ela a São João Batista e posteriormente a São João Evangelista. Então é por isso que nós conhecemos como a Basílica de São João de Latrão. E essa é então a Catedral do Bispo de Roma, onde então o Papa, ele governa em comunhão as igrejas do mundo inteiro. Então hoje nós temos a oportunidade de poder celebrar essa graça que Deus então concedeu no povo que não tinha oportunidade de poder celebrar a sua fé, agora tem um espaço de poder celebrar e viver a sua fé. Aí sim nós podemos então voltar aqui para a primeira leitura, porque se então agora Deus está vivo, caminhando junto ao seu povo, ele então não está preso no templo, agora novamente nós podemos então ter acesso a Deus, estar em comunhão com Deus. E isso então renova a esperança desse povo, porque olha só, novamente, onde então passa essa água, até mesmo no Mar Morto, Deus
torna vida, né? Porque o marmoto, ele não tem vida ali presente, né? Mas até mesmo essa água passando, ela consegue de fato ali novamente trazer vida e esperança a esse povo. Então, meus queridos amados irmãos, nós temos a oportunidade de poder então adentrar a casa de Deus para ali então nos encontrarmos com Ele e também encontrar com os irmãos. É uma oportunidade então e é o papel a qual então a igreja deve desempenhar para o mundo. Mas, olha só, nós vamos perceber que, infelizmente, né, esse papel vai se distorcendo no decorrer da história. E aí nós podemos, então, ir para o Evangelho. Por quê? O Evangelho, então, narra para nós Jesus que ele, então, como bom judeu, também vai caminhando para Jerusalém para poder celebrar a Páscoa. A maior festa, né? Assim como para nós também, a Páscoa é a festa por excelência, assim como também o Natal, a encarnação do Verbo de Deus, né? Mas enfim, então estava lá e ele então começa a verificar, perceber coisas que não estão de acordo com o papel do templo e que ele consegue então observar. O que ele vê ali, né? Olha só, ele vê então os vendedores de bois, ovelhas, pombas, cambistas, tudo ali sentado, e lá no templo vira um comércio, e ele então não é indiferente diante disso, pelo contrário, ele vai botar no seu devido lugar o papel do templo, ou vai mostrar para eles qual o papel do templo que nós vimos lá na primeira leitura, que é de poder então trazer vida e esperança para as pessoas, lugar de encontro com Deus e encontro com os irmãos. E aí então é por isso que ele então, olha só, ele faz um chicote de cordas, mas espera aí, será que Jesus já foi armado com esse chicote? Como que aconteceu? Como que ele arrumou esse chicote? Ora, diz aqui que ele fez chicote de cordas, então, como tinha animais ali que eram levados e ficavam presos, com certeza pegou alguma dessas cordas e fez o chicote e saiu ali, né? Não para poder ali agredir, ser violento com as pessoas, mas para poder ali mostrar para eles, né, que eles estão tendo uma atitude errada e para isso precisou ali usar dessa forma, fazer dessa forma, para poder então chamar a atenção deles, porque o papel do templo não é esse, a casa de Deus não é para isso, lugar de comércio, de vendilhão, porque as pessoas vinham para Jerusalém. E olha só, imagine, né? Lá do Nordeste, pessoas vêm aqui para o Santuário de Aparecida, aí chega ali, vende aquela feira, né? Como alguns tempos tivemos isso também, né? Que adentrou ali o comércio, mas que, com a graça de Deus, isso foi então sendo regularizado, normalizado, e a igreja, o Santuário de Aparecida, ele assumiu o seu papel de poder levar a esperança às pessoas encontrar com Deus e principalmente com a Mãe de Jesus, que também é a nossa mãe. Mas olha só, lá no templo, então ali tinha vendendo, imagine, dentro da igreja vendendo ovelhas, boi, pessoas trocando dinheiro, porque as pessoas que vinham de outro lugar não podiam oferecer o dinheiro, né, que para eles era um dinheiro sujo, então é preciso trocar pela moeda que estava em vigência no templo, né, que podia ser ali trazida para dentro do templo, para poder não contaminar o templo. Então havia ali vários mercados, então parecia uma feira, um comércio, um grande comércio. E Jesus então busca então ali colocar tudo isso no seu devido lugar, para poder então mostrar que a igreja deve ser de fato uma casa de oração, que deve ser então um momento, né, onde as pessoas vêm para poder renovar a esperança diante das suas lutas, angústias na semana, vêm para poder então renovar essa força, né, e mudar a sua história. Então, olhando para as nossas igrejas no dia de hoje, nós vamos então analisando que muitas vezes nós encontramos nossas igrejas também não de uma forma diferente. Temos igrejas por aí também que o que sobressai, infelizmente, é o comércio, a venda de coisas, e não pode ser assim, né? Então a igreja deve ter o seu devido papel, e principalmente para que isso aconteça, deve estar ali, ser de fato uma casa de oração. É isso que então Jesus busca, né, dizer lá no seu tempo e para nós hoje também. E aí então, olha só, depois que ele fez tudo isso e disse, tirar isso daqui, não faz sair da casa de meu pai, uma casa de comércio. E aí olha só que interessante, né? Os discípulos posteriormente, porque o Evangelho de São João foi escrito 100 anos depois de Cristo, aproximadamente, né? Então eles lembraram, olha só, o zelo por tua casa me consumirá. Então, Jesus, ele quer colocar tudo no seu devido lugar, principalmente a casa de Deus, né?
Mas olha só que interessante, os judeus, aqueles que foram então prejudicados com essa atitude de Jesus, eles buscam tirar satisfação ou intimidá-lo, né? Vai dizer o seguinte, olha, que sinal nos mostra para agir assim? Jesus então vai dizer para eles, olha, o grande sinal que eu mostro para vocês é a minha ressurreição. Eu vou morrer, vou ressuscitar, e olha só, lugar de se encontrar com Deus não será somente na igreja, também na igreja, mas será também onde quer que nós estejamos, né? Ou seja, aquilo que Jesus disse à samaritana, lá no capítulo 4, né? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, onde quer que estejam. Essa é a adoração, essa é a oração que nós devemos cultivar a Deus. E Jesus é para nós esse lugar de oração, esse lugar de encontro com Deus. Independente de onde quer que estejamos. É esse o caminho, e é isso que ele mostra para nós, mostrou para os judeus e continua a mostrar para cada um de nós. E olha só, mas mesmo assim os judeus não entenderam, porque 46 anos, né, a gente levou para construir isso, e você em 3 dias vai fazer? Olha, nem se você tiver uma grande construtora, você não consegue, né? Mas não entenderam que Jesus estava falando do seu corpo, o templo do Espírito. Mostrando então, meus queridos amados irmãos, a importância dessa solenidade, que nós também, né, e Paulo vai dizer isso na segunda leitura de hoje, nós temos então como alicerce Cristo. Ele é o nosso sustentáculo, onde então foi edificada a sua igreja. Então nós somos também igreja, morada de Deus. A Shekinah, né, que no hebraico, como diz Shekinah, é morada de Deus. Nós somos morada de Deus. A partir do nosso batismo nós recebemos o Espírito Santo em nós. Nós somos morada de Deus. Então a igreja, como a gente pode perceber, não é somente um templo físico, mas também nós somos essa igreja templo físico. Mas espera aí. Dentro de mim, como está? Será que também não tem aqui muito comércio aqui dentro do meu coração? Mágoa, ressentimento, rancor, pensamentos, né, de destruição, de violência. O que tem aqui dentro de mim? Será que eu também não preciso ser purificado? Então, ao celebrar essa solenidade, nós temos a oportunidade também de purificar o templo, a casa de Deus, mas também o templo do Espírito Santo, que somos cada um de nós. É o que Paulo diz aqui na segunda leitura. Para que assim, então, meus queridos amados irmãos, nós possamos também fazer da nossa vida, né, aquilo que o salmista convida a cada um de nós. Os braços de um rio, ou seja, esse rio que jorra para a vida, essa água viva que nós recebemos no nosso batismo, ela precisa então se tornar a morada do Altíssimo. O nosso templo, né, o nosso corpo é morada de Deus. Então nós devemos preservar esse grande templo que somos também cada um de nós. Mas o que nós temos feito na nossa vida? Onde nós temos gastado a nossa vida? O que nós temos empenhado na nossa vida? Então, é uma oportunidade de podermos refletir para que assim, então, meus queridos amados irmãos, nós possamos, então, como a segunda leitura, Paulo diz para nós também, acaso não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Então, olha só, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. É linda essa leitura para nós, né? Então, que nós possamos aproveitar essa solenidade e refletir sobre a importância e o papel do templo, que nós possamos também lutar, nos empenhar para que a nossa igreja seja lugar de oração, não de conversa, não de comércio, não de falar da vida de um, de outro, dos fatos ocorridos, não. É lugar de encontrar com Deus. Eu tenho a oportunidade de estar com Jesus aqui no sacrário, porque eu vou ficar conversando com o irmão eu encontro lá fora, em outro lugar, eu me encontro e falo com ele, mas com Deus somente aqui, né? Através do sacramento que nós temos, da Eucaristia, nós vamos conversar com ele. E em casa também podemos através da oração, mas Jesus presente, Jesus eucarístico, somente nas nossas igrejas, né? Então que nós possamos valorizar mais a nossa igreja, que possamos dar a ela o papel que ela deve ocupar em nossa vida, e que nós possamos também zelar, como Jesus zelou pelo templo, né, que é esse lugar de encontro com Deus. Para que assim, então, meus queridos amados irmãos, nós possamos então fazer da igreja, né, não somente a nossa vida, mas também um lugar onde nós podemos ali, de fato, renovar a nossa fé, a nossa esperança, vencer as nossas incompreensões muitas vezes. Muitas pessoas estão aqui dizendo, mas poxa vida, no Brasil, né, não existia nada de tsunami, vulcão, tudo isso que está acontecendo, por que agora? É Deus castigando? Não, a natureza ela cobra, né? Onde o ser humano põe a mão, mexe, ora, um dia nós vamos ter que pagar por isso. Ah, mas será que é porque aquele povo, por que naquela cidade, por que lá? Ora,
Lá pode ser talvez o lugar onde então tenha sofrido mais ainda a natureza, né? Então, é claro que tudo isso é sinal de Deus para nós, para poder zelar também da nossa natureza, a ecologia, nosso país, o paraíso que Deus concedeu a cada um de nós, que infelizmente nós estamos degradando e destruindo ele. Então, se nós não cuidamos, né, de nós que somos corpo do Espírito Santo, ainda mais o planeta. Joga ali, você passa por aí, você vê pela janela do carro a pessoa tirando objeto, bituca de cigarro, essas coisas, e isso vai para onde? Né? Então, é de se pensar, é de se aproveitar essa oportunidade, de podermos também nós, enquanto tempo, morada de Deus, podemos refletir sobre a nossa ação, a nossa atitude enquanto cristãos, para que nós possamos então rever os nossos conceitos e que possamos novamente tomar a liberdade de poder reconstruir esse templo de Deus, né? O templo físico, mas também o templo espírito que somos cada um de nós. Que o Senhor então nos ajude nessa nossa caminhada. Maria Santíssima, ela que foi o sacrário vivo da humanidade, primeiro sacrário, né, que gerou Jesus para o mundo, que ela possa também nos ajudar a colocar em prática e viver tudo aquilo que seu Filho nos ensina e nos fala através da sua palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja